Olá você, muito boa tarde, está no ar a segunda edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do planeta. Flamengo bate Vasco de virada e conquista a primeira vitória na Copa Rio Feminina de 2026. Mudou de ideia, a contratação de Marcos Leonardo nessa janela entra em pauta por José Boto. Fla divulga a lista de relacionados com 4 baixas para enfrentar amanhã o Vitória. Léo Ortiz sendo vendido pelo Flamengo? Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. O Flamengo divulgou a lista de relacionados para o jogo contra o Vitória amanhã às 21h30, horário de Brasília, no Barradão, na Bahia. A lista de relacionados conta com nomes importantes como Alexandro, Bruno Henrique, Carrascal, Arrascaeta, Lucas Paquetá, Cebolinha, Pulgar, Ortiz, Léo Pereira e outros. E existem nomes que ficaram de fora dessa lista. O Flamengo segue com 4 baixas. O clube explicou a ausência dos jogadores que estão fora da lista de relacionados: Luiz Araújo, Guilhermo Varela, Jorginho e Saul. O meia espanhol segue se recuperando após uma cirurgia no calcanhar esquerdo, enquanto o Jorginho se recupera de uma lesão muscular, conforme o prazo estabelecido pelo departamento médico do clube. Varela apresentou dores no tornozelo direito e, por isso, não pôde ser relacionado. Já o Luiz Araújo foi liberado pelo departamento médico, mas ainda passa por processo de recondicionamento físico para voltar a jogar. A produção coloca aí a lista dos relacionados do Flamengo: Alexandro, Andrius, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Carrascal, Daniel Salles, Danilo, De Arrascaeta, De La Cruz, Diogo Alves, Emerson Royal, Eric Pulgar, Everton Cebolinha, Everton Araújo, Léo Ortiz, Lucas Paquetá, Léo Pereira, Pablo Lúcio, Pedro Plata, Rossi, Samuel Lino, Vitão e o Wallace Ian. A provável escalação do Flamengo vai ser Rossi, Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Eric Pulgar, Everton Araújo, Arrascaeta, Lucas Paquetá, Everton Cebolinha e Pedro. Vale lembrar que o Flamengo vai defender uma invencibilidade contra o Vitória, que já dura quase 13 anos lá na casa deles, no Barradão. Nos últimos 6 jogos do Barradão, o Flamengo venceu 5 e empatou 1. Curiosamente, o placar de 2-1 a favor do Mengão se repetiu em 5 das últimas 6 partidas, incluindo os jogos mais recentes de 2024 e 2025. A última vez que o Vitória ganhou do Flamengo em seus domínios foi na 37ª rodada do Brasileiro de 2013, quando venceu por 4-2. O Felipe Luiz fez seu último treino aqui no Ninho do Urubu hoje às 9h30, horário de Brasília, e viajou logo depois do almoço para a Bahia. Vale destacar que esse jogo é pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro e a bola vai rolar a partir das 21h30, horário de Brasília, e vai ter no apito principal o paulista Rafael Claus. O Sport TV e o Premier Futebol Clube vão transmitir o jogo em canais pagos. O Flamengo venceu o Vasco por 2-1 nessa segunda-feira na Gávea, em jogo válido pela 2ª rodada da Copa Rio Feminina 2026. A partida marcou a estreia do Flamengo na temporada. As meninas do Vasco abriram o marcador com Carolzinha no primeiro tempo e, na etapa final, Laíssa empatou e Jenny, capitã do time, aproveitou o rebote e garantiu a virada. A Copa Rio Feminina é disputada pelo Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo e Real Reipes. Os times vão se enfrentar em turno único, onde o elenco que somar mais pontos no final das rodadas vai ser declarado campeão. Após 2 rodadas, todos os 4 grandes do Rio de Janeiro somam 3 pontos. O Vasco, por sua vez, lidera a competição por ter a vantagem no saldo de gols, seguido pelo Botafogo, Flamengo e Fluminense. Em caso de empate entre 2 ou mais equipes, os critérios utilizados pela FERJ para definir o vencedor são o maior número de vitórias, saldo de gols, número de gols marcados, confronto direto somente entre os 2 times, menor número de cartões amarelos ou um sorteio. O Flamengo entra em campo nesta quinta-feira, dia 12, às 21 horas, horário de Brasília, para enfrentar o Misto em Cuiabá,
pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. O jogo vai ser transmitido ao vivo pela TV Brasil para todo o país. A Conmebol anunciou oficialmente os uniformes que o Flamengo e o Lanús vão usar nos 2 jogos da Recopa Sul-Americana. O Flamengo vai ter mudanças de vestimenta entre as partidas de ida e volta da decisão continental. No primeiro jogo, disputado na Argentina, o Mengão vai entrar em campo com o uniforme número 2, o branco. Já no jogo decisivo, aqui no Maracanã, o clube vai utilizar o tradicional uniforme principal diante da sua torcida. A Recopa Sul-Americana é um torneio que reúne os campeões da Libertadores e da Copa Sul-Americana, oferecendo uma oportunidade ao Flamengo de aumentar a sua coleção de títulos internacionais. O clube busca mais um troféu para sua galeria, reforçando a sua posição de destaque no futebol sul-americano. O rubro-negro realizou uma investida pela contratação do volante Bernardo Zortea, de 18 anos, destaque do Grêmio, mas a proposta foi recusada pelo clube gaúcho. Segundo informações do jornalista Caliel Dornelles, da Band Rio Grande do Sul, a intenção da diretoria do Flamengo era viabilizar a chegada do jogador através de um empréstimo com opção de compra fixada. No entanto, a direção gremista vetou a saída do jogador, considerando-o uma peça valiosa para o futuro do clube. O volante, que tem contrato com o tricolor gaúcho até dezembro de 2027 e renovou seu vínculo recentemente, e tem aí um novo acordo que estipulou uma multa rescisória de 60 milhões de euros, 370 milhões de reais na cotação atual. O nome do Bernardo é monitorado pelo scout do Flamengo desde 2023. Naquela época, quando a multa era de apenas 6 milhões de reais, o Flamengo e o Palmeiras chegaram a sondar a situação do jovem jogador, mas o negócio não avançou. Maravilha! Se você está curtindo esse programa, então não esquece. Manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. E se você ainda não é inscrito, bora lá, me ajuda aí. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, dá uma hypada no vídeo e pronto. Valeu, muito obrigado! O Léo Ortiz começou a temporada de uma forma que deixou a torcida rubro-negra um pouco preocupada. E muitos têm questionado o seu desempenho. E para alguns torcedores, talvez fosse melhor que o Léo Ortiz perdesse a sua vaga para o Vitão ou para o Danilo, porque voltou recentemente de uma lesão no tornozelo e parece não estar totalmente recuperado. Por outro lado, Felipe Luiz ainda confia bastante no zagueiro, lembrando tudo o que ele fez na temporada passada. Naquele período, Ortiz formou uma ótima parceria com Léo Pereira e ajudou o time a conquistar praticamente todos os títulos. Segundo a apuração do portal Bola VIP Brasil, a diretoria do Flamengo recebeu uma proposta de um clube turco e também da Rússia nos últimos dias para vender o zagueirão. Eram ofertas de compra realmente. É fato que o Flamengo não se animou com os valores apresentados, mas está aberto a negociar o Léo Ortiz, mas por cifras próximas a 30 milhões de euros, equivalente a 185 milhões de reais na cotação atual. O jogador não é considerado atualmente inegociável, mas para sair do Flamengo é preciso receber uma proposta realmente vantajosa que enche os cofres do clube. Como todos sabem, o Léo Ortiz sonha em jogar na Europa e já houve recusas a algumas propostas de grandes clubes europeus no ano passado. Para voltar a desempenhar o mesmo futebol da temporada passada, o Léo Ortiz precisa recuperar urgentemente a sua forma física. Quando estiver bem, certamente vai ajudar a manter o Flamengo como uma das defesas mais seguras do futebol brasileiro e por um bom tempo. Flamengo muda de ideia. Segundo o portal Netflix, o nome do Marcos Leonardo voltou a ganhar força nos bastidores da Gávea, porque foi informado que o diretor de futebol José Boto vai se reunir com o representante do jogador para entender melhor essa situação. A ideia do Boto é avaliar o interesse do Marcos Leonardo e as possibilidades de tê-lo no time nessa temporada. O Boto vai sondar o jogador para saber se ele tem mesmo vontade de jogar aqui no Flamengo.
Se houver interesse mútuo, aí sim as conversas vão avançar para tentar fechar o contrato ainda nessa janela de transferências. É importante lembrar que o clube busca principalmente um atacante com características diferentes da do Pedro. Assim, eles vão poder jogar juntos ou na ausência do camisa 9 por lesão ou suspensão. Apesar de todo o investimento feito nessa janela, a prioridade do Mengão continua sendo reforçar o seu ataque. No ano passado, com a ausência do Pedro, o time sentiu bastante a falta de uma referência no setor ofensivo, que prejudicou bastante as atuações do time em campo. O Marcos Leonardo tem 22 anos, 1,77 de altura, é um centroavante destro que pode jogar de segundo atacante ou de meia ofensivo. Ele está no Al Hilal da Arábia Saudita desde setembro de 2024 e tem contrato por lá até 3 de junho de 2024. Seu passe está avaliado no Transfer Market em 20 milhões de euros. Aí eu te pergunto, você acha uma boa o Flamengo voltar à carga pelo Marcos Leonardo? Coloca aí que eu quero saber. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado desse nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço e bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!